19 e 1. Epá! Ih! Falhei um bocadinho. Mas foi só um bocadinho. 19 e 1. Olá, 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 olá! Ai, isto das reflexões. Agora mudo um bocadinho de local. Também para mudar um bocadinho. E para ver se vocês vêm aí, se estão, se não estão. Uau, uau! Já estamos aqui a ver gente, porque já estão a ver. Muito boa tarde a todos, como estão? Já estamos aqui quase a começar a desconfinar um bocadinho e isso vai nos trazer assim alguma alegria, agora que vem aí a primavera. E pronto, já estamos quase aqui a entrar numa nova fase, esperemos. Por isso, opa, e hoje eu disse que vamos falar dos homens. Eu não sei quantos homens costumam estar aí, mas podem dizer: estou aqui, que é para ver em que alhada eu me meti. Enquanto vão entrando e não vão entrando as pessoas, vocês sabem que eu gosto de contar histórias. Espero que me estejam a ouvir bem. Vocês sabem que eu gosto de contar histórias, então eu vou começar a contar um bocadinho as histórias. Isto para perceberem um bocadinho para onde é que eu vou levar o assunto. Vamos falar de homens, não é? Há também 3 homens. Quem já me segue pode pensar que eu já contei esta história, mas eu normalmente as histórias depois adapto-as àquela que é a situação. Então iam 3 homens numa carrinha, depois de uma festa, depois de ter bebido uns copos, depois de estarem assim. Estavam divertidos, bem dispostos. Iam a caminho de casa. Os 3 numa carrinha e param num semáforo. Também nesse semáforo passa uma senhora, uma mulher linda, aquilo que eles consideram. Mulher linda, gostosa, não sei se gostas mais de loiras ou de morenas, por isso, essa mesmo que tu estás a imaginar, se és homem, se estás a imaginar, é exatamente assim, seminua com tudo no sítio e passa a passar no semáforo. Um dos homens disse logo: epá, que gaja, eu acho que posso dizer, que gaja boa que havia ali, agora vou lá e faço e aconteço e rapapá. Pronto. O outro, logo do meio, disse assim: epá, deixa lá, olha, tu já viste, que pouca vergonha. Então agora as mulheres andam aqui no meio da rua vestidas dessa forma e a mulher não é nada disso e a mulher não sei o quê, papapá, pronto. E houve o terceiro homem que saiu do carro, estacionou, parou, estacionou no carro e foi ver o que é que realmente se passava. E reparou que se tratava de uma sonâmbula que tinha saído e que ia ali a passar, ajudou-a a levá-la a casa. Nós normalmente temos muita tendência de, quando falamos dos homens, metê-los todos no mesmo saco. E por isso às vezes dizemos: os homens são todos iguais. É como as mulheres são todas iguais. Acabamos por ter aqui algumas coisas. Agora, a verdade é que, se formos analisar e se formos ver quais são as características do masculino, do homem, somos muitas vezes levados e pelas pesquisas, sabem que eu pesquiso e que eu faço, tenho essa, até muito também enquanto professora e principalmente professora de cidadania, que me preocupo muito também como mãe, também acabo por pesquisar e por querer saber um bocadinho mais. Então, quando nós pesquisamos sobre o homem, o que é o homem, ou sobre o masculino, tendencialmente nós acabamos por ver só a masculinidade tóxica. E depois ficamos um bocadinho no confuso. E isso às vezes acaba por ser complicado naquilo que se espera de um relacionamento, até porque nós estamos a falar de ter estamos a falar de relacionamentos, por isso quando estou a abordar estes temas, é no sentido de conseguirmos um amor pleno e saudável. E para teres um amor pleno e saudável, também tens que entender as características do homem, como é que o homem é e como é que dizem que o homem tem que ser. No fundo, desde o início nós sabemos que o homem acaba por ser um bocadinho, era o caçador, por isso era aquele que ia buscar
é a sobrevivência que traz as coisas para casa, não é? E agora nós mulheres acabamos por ter aprender a fazer isso e desenvolvemos muitas de nós mulheres, principalmente mulheres que acabam, muitas mulheres que acabaram por criar os seus filhos sozinhas, por fazer uma série de coisas, acabamos por ter umas características muito mais masculinas e deixamos um bocado a vida complicada dos homens, eu confesso. Agora, basicamente o que eu hoje quero aqui falar é quais são as características que nós, quando pensamos num homem, e pronto, e os homens que me digam alguma coisa, olha, se não concordarem comigo, olha, podem comentar, podem dizer o que vocês dizem. Normalmente olhamos para um homem e o homem tem que ser fisicamente apto, corajoso, forte, que esteja sempre no controle, que seja ativo, sexualmente experiente, falar firme, não demonstrar emoção, por isso não chora, prontidão sexual, trabalhador, não comete erros, não desiste, bem-sucedido. E é óbvio que se tiver essas características todas, é dominante em relação à mulher. Epá, é isso é que nós não queremos. Pronto, estas são algumas características quando nós pesquisamos sobre a masculinidade tóxica. Aquelas que são as características que são normalmente associadas ao homem e digo-vos, olha, mulheres e homens, da mesma forma que não há livro de instruções para as mulheres, também não há livros de instruções para o homem. Há aqui uma série de coisas e os homens também foram muito educados nesta de que tinham que sustentar a família, tinham que dominar e tinham que controlar, e acaso não és homem nem és nada se não fizeres isto, eles estão habituados a isso. Aquilo que eu me deparo hoje em dia, nas minhas investigações e naquilo que é o meu dia-a-dia também, é que grande parte dos homens já sofreram muito com as mulheres. Não é só as mulheres que sofrem com os homens, não. Grande parte dos homens, aqueles que não têm estas características, normalmente, aqueles que não têm estas características, isso nós vemos quando somos jovens e quando vemos os jovens, e eu vejo isto também, além de ter sido já jovem, e não me esqueço disso, também vejo na escola, não é? Normalmente a rapariga acaba por namorar com aquele que for o mais troina da turma, não é? Ou costuma ser atraído mais por esses. E nós temos tendencialmente também, acaba por haver isso. E aqueles que não têm estas características que eu acabei de dizer, são normalmente, pronto, as mulheres já não lhe ligam tanto também. Mas no fundo são esses que as mulheres querem, por isso às vezes é aqui uma confusão. E o que é que acontece? Esses homens às vezes também estão feridos com as mulheres e também quando tentam, por isso quando nós procuramos um relacionamento pleno e saudável, e isto já da nossa idade avançada, já continuo a dizer, estou sempre, o meu público, eu acho que o meu público é um público que já não está no seu primeiro relacionamento, digamos assim. Ou que provavelmente até já teve algum relacionamento de algum tempo, que agora já está numa nova fase. Já está numa nova conquista e com uma nova aprendizagem, que também já aprendeu com os erros que a vida nos proporcionou dizer. E da mesma forma que a mulher acabou por desenvolver muitas das características masculinas, o ser ela a sustentar a casa, a tomar conta, a ganhar dinheiro para sustentar, não sei o quê, acabou por criar essas características. O homem também, às vezes, não sabe qual é a posição dele, acaba por não saber a posição dele numa relação em que a mulher toma esse poder. E porque também não são bem vistos. E vemos isso. Por isso, da mesma forma que eu vos falei nos 3 tipos de homens lá no início do vídeo,
Não metam todos no mesmo saco, está bem? Homens e mulheres não metam todos no mesmo saco. Agora, há características da masculinidade tóxica, destas características que eu vos disse, que levam muito à violência doméstica e levam a todas aquelas coisas que nós vemos na televisão. As mulheres também têm que ter mais atentas e estar mais preocupadas com saber olhar, saber ver e saber se há um homem dominante, não é, em relação à mulher, por norma, poderá levar a algum tipo de mal-estar no relacionamento, vamos dizer assim. Mas essa é uma camada de homens que, felizmente, não são todos, não é? Depois temos outra camada de homens. E quando encontramos outro tipo de homens, aquilo que nós também temos que perceber é que o homem normalmente tem eu não digo a função, nem digo, mas o homem normalmente gosta de dar também, não é? Supostamente é aquele que daria o conforto, daria, sei lá, o que ele quer é dar o melhor à sua companheira, à sua família, mas a mulher tem que também ter o seu papel de receber aquilo que o homem, no caso, está a dar. E às vezes esta dualidade entre dar e receber, porque tudo isto foi alterado, tudo isto foi... E a dificuldade agora é uma dificuldade que é dos dois lados. Porque as mulheres foram educadas de uma forma diferente, os homens foram educados de uma forma diferente do que era, e ponto. Isto tem que ser uma dança. Eu não sei se era este o objetivo. Às vezes também digo assim, Fernanda, tu também não és assim tão especialista na área. Eu apenas faço investigações e começo a ser e a tratar destes assuntos e falo um bocadinho também da minha experiência de vida, não é? Agora, nós temos que perceber que no relacionamento, e quando falamos dos homens, nós temos que tentar perceber que não são todos iguais. Não são. Eu numa sala de aula ou numa coisa qual consigo reparar, ou num grupo de amigos, ou nós conseguimos reparar, e vocês também costumam ver, que os homens não são todos iguais. Que aquilo que é as características masculinas que nós normalmente pesquisamos e vemos na televisão, aquilo que é dado na televisão são normalmente características masculinas tóxicas, mas que o homem pode ser masculino e não ter essas características tóxicas. E às vezes é uma questão de os saber ouvir e de os saber entender. Como é que nós conseguimos um relacionamento pleno e saudável, não estando logo à partida e logo de início, nem a desconfiar, nem a confiar plenamente, porque no fundo é o que eu digo, acaba por ser uma dança com umas regras, mas em que, e tu homem ou tu mulher, não importa, em que cada um tem que ser líder da sua própria vida, ou seja, cada um tem que ter uma autoestima bastante e ir e tentar encontrar no outro não aquela parte que nos falta, não aquela parte que é de carência, mas sim aquela parte que nos complementa. E não, os homens não são todos iguais. E não, as mulheres não são todas iguais. E não, este tipo de características, estejam atentos, e os homens também podem também verificar que há características que nós associamos aos homens, que nós associamos à masculinidade e que não são as características gerais, são aquelas que às vezes são
forçados a ter, ou pela sociedade, pelos amigos, e muito porque, para completar um bocadinho, aquilo que nos diferencia também mulheres e homens, há uma coisa que, que nos diferencia e que nos ajuda a nós sermos como somos, ou eles não, que é, nós mulheres, quando temos algum tipo de problema, aquilo, a primeira coisa que fazemos, ou uma das coisas que fazemos, é ir ter com outras mulheres e falarmos um bocado sobre o assunto. E quando falamos com o assunto, pronto, vamos percebendo que há outras mulheres que sofrem ou que têm as mesmas, que foram confrontadas com situações iguais, e depois juntas conseguimos conversar, falar e depois até se deita. Os homens, por norma, não falam uns com os outros sobre as coisas. E quando estão juntos, preferem estar a falar sobre a bola ou sobre outra coisa qualquer, e até se riem com alguma gargalhada, mas por norma não se juntam para falar uns com os outros sobre os problemas. E depois, como também não tem muito as regras e não tem o tal livro de instruções de como é que deve ser, cada um exibe-se mais do que o outro, só para poder pertencer ao grupo e não necessariamente porque tem essas determinadas características. Há aqui um papel muito importante da mulher. Eu sou mulher e vocês vão bater com isto que eu digo. Mas eu continuo a dizer que há um papel que nós não estamos a fazer muito bem, nós mulheres, que nós estamos a fazer muito bem, que é, primeiro, na educação que damos aos nossos filhos homens, e depois, quando arranjamos um companheiro e estamos à espera que ele tenha aquelas determinadas características que tem, e também não nos permitimos ouvi-lo e permitir ajudar e permitir perceber e permitir receber aquilo que ele tem para nos dar sem cobrar à partida. Porque, por norma, acaba muito por se cobrar, porque se tu és homem, tens que fazer isto. Se tu és homem, és porque é assim. Se tu és homem, é porque és assado. Não, não, não são todos iguais. Não, não são. E mulheres também não. E há mulher e há homens também que com outras características que não estão o tal, não correspondem ao tal fisicamente apto, ao tal corajoso, ao tal forte, mas que não deixa de não ter outras características que fazem dele uma pessoa especial também. Sou Fernanda Ferreira. E pronto. Esta foi a conversa para hoje. Espero que tenham gostado. Tchau!